The Shape of Things, ou o título que entrega um pouquinho mais da trama em português, Arte, Amor e Ilusão, é um filme de 2003, mesmo ano de Lost in Translation, da mesma produtora inclusive, e que tenta entregar uma experiência igualmente intensa e complexa. Eu não conhecia esse filme, assisti ele por causa de um inscrito aqui do canal que me indicou, e eu confesso que fiquei meio contrariado no começo da história, mas já a gente chega lá. The Shape of Things começa do nada, apresentando nossos primeiros dois personagens, que consistem em 50% do elenco, Evelyn e Aidan. Evelyn tá prestes a pichar a folha de gesso que tá cobrindo o órgão de uma estátua num museu, porque segundo ela, a arte original estava sendo atrapalhada pela folha, que foi adicionada depois e não fazia parte da intenção original do artista. E a partir daí já começa a relação do título com o filme, The Shape of Things, a forma das coisas, que tem relação direta com a forma como se desenrola o filme e o ponto de vista e personalidade dos protagonistas. Ela é mestranda em arte, tá trabalhando num projeto super especial de mestrado, que não tem nada a ver com pichar estátuas no museu de pior segurança da face da Terra. Aidan trabalha lá e tenta impedir ela da pior forma possível, já que depois ela suborna ele com o seu telefone e comete o vandalismo mesmo assim. O importante aqui é que desde o começo ela já fala sobre o cabelo de Aidan, que não é muito legal e que ele devia cortar. Isso aí já me deu uma pista sobre o que se tratava o filme, mas como eu também fui um pouco engabelado pela história, já que esse era o intuito desde o começo, eu não vou falar que saquei qual é que era desde o começo. Mas isso aí já acende aquela fagulha de suspeita e a gente começa a teorizar. Depois disso, também do nada, Aidan já perdeu peso e cortou o cabelo, e nós meio que descobrimos isso porque eles estão para sair com amigos do Aidan. Amigos esses que são de longa data, desde o começo da faculdade no mínimo, pelo que eu consegui entender, e fazem uma aposta sobre os amigos dele perceberem as mudanças ou não. Logo depois de se encontrarem, os dois casais, Aidan e Evelyn, e os recém-introduzidos Philip e Jenny, nós descobrimos quem são os verdadeiros amigos ali e quem é o agente externo, porque toda a paleta de cores mostra uma harmonia clara entre os três, Aidan, Phil e Jenny, enquanto Evelyn destoa de tudo. É como se todos eles funcionassem, mesmo que com um ou outro deslize, como união. E depois de uma briga totalmente desproporcional causada pela pessoa mais instável da sala, Evelyn sai da casa de Phil e de Jenny totalmente transtornada depois de um desentendimento sobre a pichação na estátua ter sido só vandalismo ou alguma coisa a mais. Aí, a partir desse momento, temos o cenário montado, e é um roteiro muito simples, mas eficiente, porque se não fossem certos acontecimentos, eu confesso que não continuaria assistindo ao filme. E se continuasse, não daria lá muita bola, mas quase como que prevendo esse comportamento do espectador, o roteiro te traz de volta usando o conflito como combustível, porque logo depois dessa briga e de algumas outras posições, porque honestamente eu não conseguia ver para onde as coisas estavam indo, Jenny procura Aidan para conversar sobre o comportamento estranhamente gentil de Philip antes do casamento. A partir desse momento o filme te manipula a pensar que Phil e Evelyn estão tendo um caso, e depois dessa conversa, Aidan e Jenny têm um longo beijo na praia, e talvez algo a mais, o que realmente não dá para entender, mas quer saber do que mais? Isso não importa, porque logo depois dessa cena Aidan não apenas está num consultório médico para fazer um procedimento estético no nariz, como também fez uma tatuagem com as iniciais da Evelyn abaixo do abdômen. Então temos, até agora, 3 situações que não se anulam entre si e que são os pontos de atrito do filme. Evelyn não gosta de Phil porque eles brigaram desde que se conheceram, mas ao mesmo tempo fica implícito que Phil tá tendo um caso com a Evelyn, o que faz sentido no contexto caótico que é a menina, e isso é algo percebido por Jenny, que causa o segundo ponto de atrito do filme. O beijo entre Aidan e Jenny, que eu vou assumir que foi só um beijo porque eu honestamente não acredito em nada que ninguém disse ou ouviu dizer nesse filme. Eu só vou acreditar no que eu vi com os meus próprios olhos. E é claro, a terceira e mais visível coisa, a mudança total e completa de Aidan, que saiu de nerd gorduchinho de óculos com um velho casaco marrom para um completo babaca de corte de cabelo estilo Bon Jovi e plástica no nariz. E eu digo que são os 3 conflitos que seguram a trama em pé para não deixar o espectador entediado nem nada, porque literalmente antes do nariz do Aidan cicatrizar da cirurgia, o Phil já confronta ele sobre ter beijado a Jenny. Phil, sendo mais amigo do que eu jamais seria, perdoa Aidan quase que na mesma hora e diz que a culpa foi dele mesmo por estar agindo estranho por pressão do casamento. Tendo esse conflito meio que sido deixado de lado, logo em seguida, Aidan, já com o nariz cicatrizado, encontra Evelyn e Jenny em um café, em uma situação muito esquisita em que a Evelyn confronta Aidan e Jenny sobre o beijo deles, e logo em seguida diz que beijou Phil. Isso elimina o segundo conflito na trama sobre Phil e Evelyn estarem saindo juntos, e que causa eventualmente o término do noivado de Jenny e Phil. E não só isso, Aidan pede perdão a Evelyn por ter beijado a Jenny e diz que faria qualquer coisa para eles ficarem bem, absolutamente qualquer coisa. E é claro que a Evelyn pede para ele deixar de ser amigo de metade
metade do elenco abandonar os seus dois amigos Phil e Jenny, sem nem explicar o porquê. E é claro que ele aceita na hora. Depois, no momento da conclusão do filme, algo que já tinha como ter sido previsto a partir do momento que vemos que a Evelyn, na verdade, bebia café sim e que tinha mentido pro Aidan sobre aquilo, chegamos ao momento da conclusão do projeto de Evelyn. E é claro que o projeto era uma escultura humana, tanto na carne quanto na personalidade. A mudança de Aidan para um Aidan melhor. E é claro que essa mudança foi feita por Evelyn, a artista perturbada que usou de manipulação e joguinhos para transformar Aidan desde o primeiro momento que teve a chance, fazendo ele cortar o cabelo até desistir dos amigos de longa data, simplesmente por ter escolhido alguém com baixa autoestima como vítima e depois ter manipulado ele até as últimas consequências. Querendo dizer que a mudança estética, por ser apenas estética, faz com que as pessoas sejam transformadas em versões piores por dentro, conforme são melhores por fora. Certo. Já a gente chega lá, só pra encerrar o filme aqui. Jenny, Phil e Aidan, que estavam assistindo a apresentação da menina, ficam arrasados ao descobrirem que fizeram parte de um projeto de mestrado sem saberem desde o começo do que se tratava e que isso tinha custado o término de um noivado e uma plástica no nariz, pra dizer o mínimo. Muitos corações partidos depois, Evelyn diz que nunca priorizou nada além da arte e que fez tudo sem arrependimentos. Aidan pede o anel de volta, tira a jaqueta cara que estava usando, diz que tudo aquilo pelo que ele passou não era arte, ameaça a Evelyn de processo e talvez com medo de ser processado, sei lá o que, ela disse que uma coisinha lá que ela sussurrou enquanto eles estavam na cama foi real. Tá bom. E o filme acaba. Eu avisei que tinha sido uma jornada difícil, mas é agora que o negócio realmente fica sério, porque primeiro eu queria dizer que não foi tarefa fácil assistir esse filme tendo em vista que eu tenho um certo conhecimento sobre o assunto, pra dizer o mínimo. Arte, pra ser mais específico. E é claro que a maior pergunta que fica no ar é se o projeto de Evelyn pode ser considerado arte ou não. Vamos lá. Tem uma história que é contada pelos bons professores para os alunos iniciais de matérias de artes visuais e de belas artes, que é mais ou menos assim. Uma pessoa compra um torrão de sal e leva até o pasto para uma vaca lamber. Conforme a vaca lambe, essa pessoa manipula o torrão de sal. Ela vira um pouco para um lado, vira para o outro, deixa um tempo na chuva, deixa no sol, seca um lado, deixa a vaca lamber um pouco mais e assim por diante. Em determinado momento, essa pessoa pega o torrão de sal, que é tipo uma pedra de sal cor-de-rosa bem bonita, e pensa, ok, tá bom. E expõe numa galeria de arte logo em seguida afirmando que era uma peça de sua autoria. Essa história termina com uma pergunta: o torrão de sal pode ser considerado arte? E se for, quem é o artista responsável pela obra? A resposta mais aceita é que a visão artística foi o que possibilitou o uso da vaca, da chuva e etc. Tudo como ferramentas do artista para a criação da obra, que foi o torrão de sal finalizado. E por que é isso? Porque o torrão de sal é um objeto inanimado e a vaca é um animal. Não pode te processar por direitos autorais e nem estava fazendo aquilo com um propósito. Mas ainda assim existe uma discussão de até onde a influência do artista está acima da genialidade da vaca. Porque a vaca lambeu o torrão de sal de propósito e por livre e espontânea vontade. E se ela criou, não seria ela a artista? E se o torrão de sal pudesse ser transformado em arte pelo artista, não era mais correto ele simular o lamber da vaca com materiais de escultura? De qualquer modo, o bloco de sal continua sendo a obra inanimada, certo? Partindo desse princípio, Evelyn argumenta que usou de manipulação para moldar a vontade de Adam em uma direção específica, sem nunca dizer diretamente para ele fazer alguma coisa ou dando ordens a ele, no melhor dos casos, tratando ele como a vaca da história. Mas a partir do momento que Aidan é ao mesmo tempo torrão de sal e vaca, não tem como defender que ela é a artista na história toda. Simplesmente não tem como. No melhor dos cenários, o artista é o Aidan, porque nas palavras da Evelyn, ele foi o responsável por todas as mudanças, ela apenas o encaminhou. Então ela seria como a ferramenta, se existisse vontade prévia do Adam de fazer as mudanças. Ou no máximo um livro ou um manual, mas nunca uma artista. E mesmo se considerarmos Aidan como uma obra de arte, absolutamente nada faz de Evelyn artista, porque, como ela mesma disse, todas as decisões foram do Aidan e não dela. No fim, ela é só uma menina controladora que engabelou um cara sem autoestima e fez ele mudar completamente de personalidade e de aparência física usando como justificativa um projeto artístico, que é uma extrapolação absurda da história da vaca e do torrão de sal. Se eu acho que a arte dela é inovadora e interessante, não, eu não acho nem que pode ser considerado arte. Mas só para não dizer que o meu argumento é puramente teórico, mesmo se esse experimento bizarro sequer pudesse vir a ser remotamente considerado uma peça de valor artístico, a partir do momento que é baseado em psicologia e comportamento humano, vira um projeto científico de psicologia comportamental e nada além disso. Se eu, particularmente, fosse o orientador dessa menina, eu daria nota 5 de 10 pelo esforço, mas acabaria anulando todo o projeto por falta de fundamentação teórica, tendo em vista que todo e qualquer fundamento seria baseado em estudos que a área da psicologia cobriria muito melhor. E é claro que você pode discordar de
de mim, inclusive você deve discordar de mim, porque, como diria Duchamp, quem define o que é arte é o artista, não é mesmo? Mas passando por cima de toda essa discussão chata e que foge bastante do tema cinema, considerando The Shape of Things apenas como um filme, ele é bem divertido de se assistir, porque não apenas a Evelyn manipula o Aidan direitinho, todas as outras situações nos levam a armadilhas mentais, tendo como base narrativa a lição de que não se pode julgar o livro pela capa e que muitas vezes você só está sendo enganado no decorrer da história para pensar como o escritor quer que você pense. E não tem nada de errado nisso, porque, queira ou não, o roteiro conseguiu fazer com que o único personagem que não mentiu e nem foi uma pessoa ruim de maneira nenhuma durante o filme inteiro, se passasse como vilão desde o começo da história. Pobre Philip terminou sem namorada, sem amigo e desmoralizado pelas mentiras da Evelyn. E com isso eu encerro o vídeo de hoje. Pode ter ficado um pouco mais longo do que eu gostaria, mas é um assunto que mereceu um pouquinho mais de atenção ao ser abordado. E se você gostou de saber da história da vaca e do torrão de sal, não se esquece de se inscrever no canal. É graças à sua ajuda que eu consigo continuar trazendo conteúdo com cada vez mais qualidade aqui pro canal. Eu espero que vocês tenham gostado, muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.